pessoal, tudo bom? Mais uma vez, professora Lígia, canal X Química, hoje falando sobre o tão comentado, acho que foi a palavra que eu mais falei nesses vídeos, foram radicais. Então hoje a aula é sobre radicais, para vocês entenderem como é que eles funcionam, não só nos hidrocarbonetos, mas também nas outras funções. Então vamos começar. Primeira coisa, o que é um radical? Quando você tem uma cadeia carbônica, lembra que a gente estudou as cadeias carbônicas? E nas cadeias carbônicas você pode ter um carbono primário, que é aquele ligado em um carbono só, o carbono secundário, que é ligado em 2 carbonos, carbono terciário, que é ligado em 3 outros carbonos, e carbono quaternário, que é ligado em 4 outros carbonos. Quando você tem uma cadeia com carbonos primários e secundários, a cadeia é uma cadeia normal. Quando você tem carbonos terciários ou quaternários, essa é uma cadeia ramificada. O que significa ramificada? Significa que quando você contar a cadeia principal, que é sempre aquela que tem o maior número de carbonos, vão sobrar fora da tua marca que você fez, vão sobrar coisinhas penduradas, tá? Imagina como se fosse uma corda e você tivesse umas cordinhas laterais penduradinhas. Esses são os radicais. Aí eu vou mostrar para vocês os radicais mais importantes. Olha aqui, gente. Os radicais mais importantes. Você tem, quando um carbono só, olha aqui, um carbono só está ligado, você tem um radical metil. Quando você tem 2 carbonos ligados, você tem um radical etil. Quando tem 3 carbonos ligados, você tem um radical propil, N-propil, que a gente lê normal propil. Quando você tem 3 carbonos ligados, mas a ligação está sendo feita pelo meio, olha a diferença. Esse daqui é feito pela pontinha e esse daqui é feito pelo meio, ó. Isso é um isopropil. Quando você tem 4 carbonos, olha aqui, ó, 4 carbonos ligados pela ponta, tá vendo? Que forma uma linha comprida. Isso daqui é um radical normal butil. E quando tá ligado no segundo carbono, aqui no segundo carbono, você tem um sec-butil. Quando tiver ligado aqui, formando um triângulo, ele vai chamar terci-butil, porque vai ser um carbono terciário, tá certo? Mas esse carbono vai vir para cá, tá? Mas o importante é vocês saberem esses daqui são os mais importantes, tá bom? E agora vem a pergunta, como é que eu vou reconhecer esses carbonos numa cadeia carbônica? Então, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui, ó. Primeira coisa, como é que eu faço com uma cadeia carbônica? Ó, as cadeias carbônicas estão aqui, ó. Falei para vocês que é a caprichar, hein? Tá mais bonitinho que os outros. Então, veja bem, ó. Você tem uma cadeia carbônica, cadeia carbônica, tá bom? Essa cadeia carbônica, lembra uma coisa, radical, ele só vale para carbono. Hidrogênio não é radical, pelo amor de Deus. Vocês vão ver os hidrogênios pendurados e falar assim, nossa, tem um monte de radical. Não, hidrogênio não é radical. O hidrogênio, ele complementa as 4 valências do carbono, não esquece. Quando é radical, é carbono. Então, aqui, ó, quando vocês forem ver a cadeia principal, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Eu tenho 8 carbonos aqui. Se eu contasse assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ia ficar pequenininha, menor do que 8. E se eu contasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também ia ficar pequena. A maior cadeia que eu encontro é a cadeia linear. E quando eu tiver que escolher entre 2 cadeias que têm a mesma quantidade de carbonos, sendo que uma é linear e a outra está em forma de L ou em forma de T, eu sempre vou escolher a cadeia linear. Então, nesse caso, eu escolhi a cadeia linear. E agora, como é que eu faço para contar? Gente, na hora que eu contar e eu tiver só simples ligações, esse radical vai ter que ficar com o menor número possível. Então, como é que eu vou fazer isso? Assim, ó.
Esse carbono aqui, ele vai ser o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5, esse é o carbono 6, esse é o carbono 7 e esse daqui é o carbono 8, tá bom? Então, o que que acontece? No carbono 4, eu tenho um radical metil. E se eu contasse do lado de cá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que aqui ia ficar com número maior? Então, por isso que eu vim de lá para cá. Ele vai ter que ficar com o menor número possível. Como é que eu escrevo agora? Eu tenho que colocar que no carbono 4 eu tenho radical metil. Então, pera lá. Então, deixa eu colocar aqui, ó. No carbono 4, eu tenho o radical metil. Então, eu escrevo assim, ó, gente. No carbono 4, eu tenho radical metil. Eu não contei, não são 8 carbonos? 8 carbonos. Quando é 8 carbonos, como é que a gente escreve? Oct, né? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo, ó. Oct, tá? Oct. Tá aqui, ó. 8 carbonos, oct. Só simples ligação. Como é que eu escrevo? Ó, vou escrever aqui agora, tá? Ó, an. Ó, só simples ligação, an. E como que é um hidrocarboneto, então a terminação é em O. Então, como é que fica o nome dessa cadeia? 4-metil-octano, tá? O que que ela diz pra gente? Que no carbono 4 eu tenho um radical metil e ela é um octano porque tem 8 carbonos em simples ligações e é um hidrocarboneto. Tá certo? Deu para entender? Agora vamos fazer outro. Vamos ver o outro radical. Aqui, gente, ó. Ó essa cadeia aqui, que bonitinha. Essa cadeia tá de laranja, ó. A laranjinha, a minha cadeia. Então, olha aqui. Veja. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cadeia principal é essa cadeia linear. Então, vamos marcar a cadeia principal. Eu esqueci de marcar outra, mas essa daqui eu não vou esquecer, não. Ó, cadeia principal é essa daqui, ó, gente. Cadeia principal eu marco, ó. Ó, tá aqui, ó. Cadeia principal é essa daqui, ó. Tá vendo? O que saiu fora da cadeia principal? Isso daqui, ó. Que tanto eu posso escrever desse jeito, os dois carboninhos pendurados, como pode vir escrito assim, ó. Aqui já vem direto, C2H5. Isso é um radical etil, tá? Etil, ó, dois carbonos pendurados. A gente viu um carbono pendurado, metil. Dois carbonos pendurados, etil. Então, vamos lá. Como é que ele vai ficar com o menor número? Se eu contar aqui, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4. Vai ficar no carbono 4. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tanto faz eu contar daqui pra lá ou de lá pra cá. Então, eu vou contar assim, ó. Vou contar pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que que acontece? No carbono 4, eu tenho radical etil. Então, eu vou escrever 4 etil. Nossa, isso é mais difícil do que eu imaginei, hein? Ó, 4 etil. Aqui é um T, viu? T, ó, 4 etil. Agora, eu vou ver. São 7 carbonos? São. Ó, vou escrever aqui que fica melhor, tá? Então, ó, vai ficar 4 etil hept. Olha aqui, ó. 4 etil hept. Hept, por que hept? Porque são 7 carbonos. E aí, como é que eu faço? Heptano. An de simples ligação e o terminação de hidrocarboneto. Então, vamos lá, ó. Heptano. Então, o que que esse nome diz pra gente?
que no carbono 4 eu tenho um radical etil, ou seja, 2 carbonos pendurados. Epit tenho 7 carbonos na cadeia principal com simples ligações e é um hidrocarboneto. Ó, epit, 7 carbonos, simples ligações e um hidrocarboneto, certo? Até aqui tudo em ordem? Então tá. Então agora a gente vai ver o seguinte. Vou pegar uma cadeia, vou mostrar para vocês e vamos definir agora qual é a cadeia principal. Ó, ficou mais bonitinho, né? Ó, nós vamos definir qual é a cadeia principal e vamos ver aonde está o radical. Gente, olha as maneiras de contar. Eu posso vir por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Posso vir por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso vir por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tá vendo que tem duas cadeias com 6 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cadeias, aliás. Quando for isso, lembra que eu falei? Eu vou escolher aquela que tiver em linha reta. Então, a minha cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Essa daqui é a cadeia principal, ó. Ó, tá bom? Essa é a cadeia principal. O que sobrou de radical? Sobrou de radical isso aqui, gente, ó. Que eu vou colocar na cor laranjinha. Aqui, ó. Esse daqui é o radical, ó. Dá uma olhada. Esse daqui é o radical, ó. Tá vendo? Esse é o radical. Agora, que radical é esse? Eu vou virar um pouquinho a prancheta para vocês olharem. Ó, você tem 3 carbonos pendurados pelo meio dele. Ok, 3 carbonos pendurados pelo meio. Lembra? 3 carbonos pendurados pelo meio é um isopropil. Por que iso? Porque quando ele está pendurado pelo meio, eu tenho um CH3 desse lado e um CH3 desse lado. Ele fica igual, iso significa igual. Então, olha aqui, ó, penduradinho por aqui. Então, vamos lá. Eu sei que o radical é o isopropil. Em que carbono que ele vai estar? 1, 2, 3. Se eu contar a cadeia por aqui, ele vai ficar no terceiro carbono. Agora, se eu contar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vai ficar no número maior. Sempre eu escolho o número menor. Então, o número menor é esse daqui, o 3. Então, a cadeia, ela vai ser numerada a partir daqui. Peraí, deixa eu só numerar para vocês. E vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá uma olhada, ó. Quando você numera por aqui, ó, ele vai ficar no carbono 4. Numerando por aqui, começando por aqui, ele fica no carbono 3, tá vendo? Então, é essa cadeia, é essa numeração que a gente vai usar. Carbono 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho um radical isopropil. Então, vamos aqui, ó. Pera, teve um desastre aqui. Então, no carbono 3, eu tenho o radical isopropil. Aqui, ó. Então, no carbono 3, eu tenho o radical isopropil, tá certo? E como é que é o nome desse daqui? Não são 6 carbonos? Se são 6 carbonos, a gente chama de, ó, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but e 5 pente. 6 ex. Ex, só simples ligação, então hexan, hidrocarboneto, O. Então, é um hexano, tá? Então, vamos lá que eu vou escrever aqui. Ó, hexano. Então, tá aqui, gente, ó. Então, como é que é o nome dele, ó? 3, no carbono 3, tem um isopropil. Ex, porque são 6 carbonos. An, porque é só simples ligação. E O, que é terminação de hidrocarboneto. Então, a gente viu aplicado os radicais metil, etil e o propil, certo? Agora, você vai me perguntar, tá, mas você mostrou cadeias simples, cadeias que tem só simples ligações. E se eu tiver uma dupla, e se eu tiver uma tripla, como é que eu faço? Tá bom, então vamos pensar. Quando eu tenho dupla ou tripla ligação, elas mandam na numeração.
Então, você vai ter que colocar a numeração mais perto da dupla ou da tripla ligação. E aí, depois da nomenclatura. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vejam primeiro esse de baixo que já está nomeado. Esse daqui de baixo, olha aqui. Você tem uma dupla ligação aqui. Olha aqui, uma dupla ligação. Então, a contagem começou daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você tá vendo que dos dois jeitos seriam 5 carbonos. E outra coisa importante, quando tiver uma dupla ou uma tripla ligação, obrigatoriamente tem que fazer parte da cadeia principal. Então, aqui, gente, ó, a cadeia principal é essa, que tem a dupla ligação. Aí você tá vendo que no carbono 3 eu tenho um radical etil. Então, como é que eu dou o nome? Ó, aqui, ó. 3-etil. No carbono 1, eu tenho uma ligação aqui, ó, aqui, ó. Uma dupla ligação, aqui, ó. Pera, deixa eu só achar aqui, ó. Então, como é que fica? Penteno. Um penteno. Ou, como se fala hoje, pente, eno, tá? Então, ó, 3-etil, porque no carbono 3 eu tenho etil, pente, porque são 5 carbonos, e no carbono 1 eu tenho a ligação dupla e a função é hidrocarboneto. E agora aqui em cima, veja, aqui em cima você tem uma tripla ligação. A numeração aqui já foi colocada. A mesma coisa, gente, porque se eu contasse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, ia ficar carbono 4. 5, 6. E esse radical iam ficar com números muito altos. Mas eu contando daqui, o radical vai ficar com um número mais baixo e não vai interferir na numeração da dupla. Então, eu vou escolher contar por aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muita gente se atrapalha na hora dessa configuração aqui, ó. Lembra sempre que nessa aqui, ó, essa ponta aqui, cada ponta dessa tem um carbono. E você tem que imaginar que além desse carbono, ele vai ter os seus hidrogênios juntos. Então, quando tem essa fórmula e pede para vocês, por exemplo, da fórmula molecular, não esqueçam disso. Isso daqui, ó, significa que tem um carbono e nesse carbono aqui você vai ter mais 2 hidrogênios, um para cima e um para baixo, tá bom? Porque ele tem uma ligação aqui e uma ligação aqui, não esquece, tá? Essa fórmula, esse tipo de fórmula aqui, ela costuma enganar muito a gente. Então, como é que eu vou dar o nome, gente? Ó, cadeia principal já tá aqui, eu sei que tem 8 carbonos, tem uma tripla ligação, e no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho radical etil. Pera lá, como é que eu vou fazer quando eu tenho 2 radicais iguais em carbonos diferentes ou no mesmo carbono? Eu tenho que fazer assim, ó, 2,3 dimetil. Por que di? Porque 2 radicais metil. Só que um tá no carbono 2 e o outro tá no carbono 3, tá? Então, espera lá que eu vou escrever. Ó, 2,3 dimetil. 2,3 dimetil. Como são 8 carbonos, oct, 4 ino. Então, olha aqui, ó. Vamos lá, já escrevi o nome inteiro pra gente ver, ó. 2,3 dimetil. O que que significa? Significa que no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho radicais metil. Então, di, porque eu tenho 2. E aqui, ó, oct, 8 carbonos. E no carbono 4 eu tenho in, que significa uma tripla ligação. Io de hidrocarbonetos, certo? Então, ó, então a gente viu como trabalhar com as ligações, com os radicais nos hidrocarbonetos simples, aí, e nos hidrocarbonetos com dupla, com tripla. Aí você vai me perguntar, tá, tudo bem, ok. E aí, e se eu tiver mais... Espera um pouquinho que eu tô perdida. Não, já me achei, gente.
aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês outros pra gente fazer junto, ó. Bebê, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo, estudando os radicais e ao mesmo tempo a gente tá fazendo alguns exercícios, estamos fazendo as duas coisas juntas, para que vocês possam visualizar bem. Mas essa parte de radicais, você só vai ficar assim, super, super craque mesmo, se você estudar, né? Se você fizer exercícios, se você pegar um livro e for mesmo ali, trabalhar, olhar por que é assim, por que não é. Porque só dessa maneira a gente não tem outro jeito. Você vai aprender não só a parte da química orgânica, né? A parte de saber quais são as funções, todas aquelas funções que nós vimos, e agora aplicando essas funções nos radicais. Então aqui, ó, eu tenho mais coisinhas aqui para você. Dá uma olhada. Aqui ele já está marcado em vermelho, a cadeia principal, tá vendo? A cadeia principal já está marcada em vermelho, tem 8 carbonos. O que acontece? Nesse carbono 3 você tem um radical metil, e nesse carbono 5 você tem um radical etil, tá certo? É uma cadeia simples, não tem dupla ligação, não tem tripla, e são 8 carbonos. Então como é que vai ficar? Vai ficar 3 metil, 5 etil, octano, tá certo? O nome vai aparecer aí embaixo, tá certo? Então, olha aí, ó. 3 metil, 5 etil, octano, tá bom? E aqui, gente, essa cadeia aqui, ó. Olha que cadeia mais bonitinha para se colocar numa prova. Linda demais. Aqui já tá marcado a cadeia principal, tá vendo? Cadeia principal. Então, a cadeia principal aqui você marcou. E agora sobrou um monte de coisa. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tá vendo que se eu contar de outras maneiras, eu vou ter 8 carbonos também, né? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui o que vai acontecer, gente? Ó, dá uma olhada aqui. Todos os radicais estão aqui, ó. Aqui eu tenho um radical metil. Ó. Aí em laranja eu vou fazer para vocês. Radical etil, oh, desculpa. Aqui, ó. Et, 2 carbonos. E aqui, aquele radical que eu falei para vocês, ó. Pega por aqui e ó, 3, tá vendo? 3 pelo meio, isopropil. Então aqui, ó, vou fazer diferentinho. Tá? Então, como é que eu vou contar? Eu vou contar de lá para cá ou daqui para lá? Vou ter que contar daqui para ficar com os números menores, né? Lembra, quando só tem radical, vamos contar aqui para ficar bonitinho, para ficar com o número menor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que acontece? No carbono 3, eu tenho 2 radicais etil. Então, eu vou colocar 3,3 dietil. Aí aqui, no carbono 4, 4 metil, 5 propil, octano. Então, o nome tá aí embaixo, aí vocês vão ver o nome escrito, tá bom? Então, olha aqui. E se a cadeia for fechada? E se além de fechada, a cadeia ainda tiver uma dupla ligação? Então, olha aqui, gente, vamos lá, ó. Aqui eu tenho 1 metil ciclopropeno. Aqui eu tenho 3 etil 1 metil ciclopropeno. Então, aqui, ó, aqui tá vendo aqui, ó, 1 metil ciclo, cadeia fechada, propeno, porque é a dupla ligação. E aqui o que acontece? Eu tenho a dupla ligação. Eu tenho no carbono 3 o radical etil e no carbono 1 o radical metil, tá? Tudo bem? Ah, desculpa, gente, ó, eu tô cega dos olhos. Olha aqui, ó. Aqui, ó, aqui é o ciclo penteno, aqui é ciclo pentano.
pentano. Pentano, porque aqui não tem dupla ligação nenhuma. Aqui só tem os dois radicais, tá? Tô cega, não vi, tá bom? Então, ó, metil, 3 etil, 1 metil ciclo pentano, pentano. Que só tem simples ligações e aqui você tem uma dupla ligação. Ufa, tá comprido, né? Eu sei, tá comprido, mas, ó, é pra gente acabar com essa história de radical hoje, tá certo? Bom, a gente já viu de várias maneiras esses radicais serem aplicados. Então, agora vamos fazer um exercicinho, assim, exercicinho de vestibular mesmo, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, um exercicinho bem bonitinho. Aqui ele deu a cadeia pra vocês, né? Aí ele tá perguntando, segundo a IUPAC, que é o Instituto de Pesquisas de Química, ele tá perguntando o nome correto dessa estrutura, tá? Então, a primeira coisa, o que a gente tem que fazer, gente? A gente, quando vocês olharem, vocês vão olhar que no nome tem octano e tem nonano. Caramba, se eu tenho octano e nonano, será que tem a possibilidade de ter 9 carbonos? Então, vamos tentar achar? Então, vamos por aqui, ó. Normalmente, quando é 9 carbonos, ele faz uma espécie de U. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estão vendo? Então, ó, a cadeia principal é justamente essa daqui, ó. Ó, ó. Ó, tá vendo? Essa é a cadeia principal. Tudo que sobrou é radical. Quem sobrou? Vou colocar para vocês em azulzinho, ó. Sobrou esse daqui, sobrou esse daqui, que são radicais etil, e aqui, ó, 3 carbonos pendurados pela pontinha. Isso é um radical propil. Como eles têm que ficar com o menor número possível, dá uma olhada nas alternativas. Nonano, eu só vou encontrar aqui, ó, nonano, só vou encontrar aqui e vou encontrar aqui. Dessas duas alternativas aqui, ó, na alternativa C e na alternativa E, aonde que tem os menores números? Na alternativa C, olha aqui, 3 metil, 6 etil, 5 propil, nonano, tá? Aqui eu tenho 7, 7 e 6. Aqui não tá com os menores números? Tá bom, então se aqui tá com os menores números, tá aqui. Vamos conferir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3 metil, 6 etil e 5 propil. Por que tá nessa... Essa ordem aqui seria uma ordem correta? Ó, não seria uma ordem correta, porque a gente, quando dá o nome, a gente sempre vai pela letra, né? Pelo alfabeto. Então, o etil tinha que estar antes... Aí depois o M, depois o P, tá bom? Mas o correto é essa daqui, tá certo? Isso. Ah, desculpa, tá, gente? Desculpa que é o paralelismo aqui, desculpa. Então aqui, ó, vamos ver essa cadeia aqui, ó. A mesma coisa, essa cadeia aqui, ela já tá numerada. Vocês vão ver que nessa cadeia, no carbono 4, você tem esse radical aqui, ó. Esse radical aqui, que é aquele que eu falei pra vocês, que é o tércio-butil. Você tem esse radical, que é o metil. Você tem esse radical aqui, que é etil. Você tem esse radical aqui, que é etil também. E você tem esse radical aqui, que é o propil. Tá? Ó, e tem outro radical metil aqui também. Tá bom? Então, todos esses são radicais. E aqui são 11 carbonos, tá? Aí o nome vai sair aqui embaixo. Pra vocês verem que nome comprido que vai dar. Vai dar um nome super comprido. Vai sair aqui, tá? E aí vocês vão me perguntar, tá bom, você falou dos hidrocarbonetos. E se eu tiver outra função? Vamos supor, um álcool. Tem álcool com cadeia com radical? Lógico que tem. Claro que tem. Então tá aqui, ó, gente. Um álcool para vocês. Ah, lembra que toda função álcool tem um OH. Então, veja.
Como eu falei para vocês, nos hidrocarbonetos, o mais importante era a dupla ou a tripla ligação, lembrou? É mais importante do que o radical. Quando você tem uma função diferente de hidrocarboneto, a função é mais importante do que a dupla, do que a tripla e mais importante que o radical. Então, a numeração vai começar mais próximo da função. Então, aqui, como o OH está no carbono 1, aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Então, aqui o que acontece? 3-metil pentanol, um pentanol, ou 3-metil pentan 1-ol, que é aquela que é mais usada, tá? Então, aqui você já está vendo um álcool com um radical. Tem outra função que tem a radical? Tem sim. Então, vamos ver aqui, ó. Outras funções com radical, quer ver? Eu vou mostrar para vocês ácidos carboxílicos. Vários ácidos carboxílicos com radicais. Então, aqui, ó, dá uma olhada. Vou aproximar bem para que vocês vejam. Aqui você tem o ácido 2-metilbutanóico. Por que 2-metil? Eu começo pela função. Carbono 2, radical metil, então vai ficar 2-metil, but, 4 carbonos, a função ácido carboxílico, C-O ou H. Terminação da função ácido carboxílico, oico, começa com ácido. Aqui, gente, veja que ácido, tanto eu posso escrever desse jeito aqui, ó, C-O-O-H, como ele pode vir assim, ó, também é ácido carboxílico. Então, aqui, e ele tem uma dupla ligação. Então, como é que fica? Ele vai ficar ácido 3-metilpentenóico. Só que aqui ele tinha que dizer que esse pente tá no carbono, aqui 1, 2, 3, tá no carbono 3, tá? Pente 3 óico, penten 3 óico, tá? Tá faltando aqui colocar o nome, que aqui ficou ácido 2-metilpente 3 óico, tá bom? Enóico. Tá, que nomes complicados, né? Então, aqui. E aqui tem uma coisinha interessante, ó. Você tem ácido carboxílico para lá e para cá. Uai, como é que eu faço? Tem duas pontas com ácido carboxílico, como é que eu chamo? Ácido, como 2 carbonos, etanodioico. Por que di? Porque eu tenho 2 vezes a função oico. Aqui, gente, a mesma coisa. Ácido butendioico. Por que buten? Porque eu tenho uma dupla ligação aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Ácido pentanodioico. Pente, 5 carbonos, dioico, porque tem dupla O nas duas pontas. Então, ó, vou aproximar bem para vocês verem, tá? Lembrando que as imagens que eu estou usando, elas foram retiradas do site Blog do Enem, foram retiradas do site do Mundo Educação, da Wikipédia. Então, claro, como eu estou colocando imagens que não são as minhas, eu tenho que dizer de onde eu as retiro, certo? E é isso, gente. Foi longo, eu sei, foi uma aula bem extensa, mas eu espero que com essas informações vocês tirem todas as dúvidas a respeito da nomenclatura e o uso dos radicais. É claro que vocês vão precisar treinar bastante para poder fixar, mas acho que a base vocês têm. De qualquer jeito, não se esqueçam. Dúvidas, comentários, tá aqui, ó, bem bonitinho. Vai no X-Química, dá uma espiada, pergunta pra gente o que vocês querem, se vocês querem que façam outros exercícios, se vocês preferem que seja colocado mais uma videoaula sobre isso, ou que seja feita uma postagem. Tá, vocês mandam. O que vocês acharem melhor, a gente aqui vai fazendo. O nosso, sempre o interesse do canal X-Química é ter a sua audiência, é você nos assistir, você ficar satisfeito com aquilo que você está entendendo, e se não entender, perguntar. Porque só uma maneira de você aprender.
É perguntando. Agradeço você ter ficado comigo, agradeço você estar assistindo o X-Química e agradeço pelo canal, pelo menos, tá saindo aí já das 20, 25, 30 visualizações. Um dia vai dar aí os 3 dígitos, pelo menos eu espero. Gente, para vocês, um bom final de semana. E semana que vem a gente tá aqui falando, vamos entrar em assuntos agora da química inorgânica. Vamos falar um pouquinho de ácidos, bases, sais, que é bem interessante também. E, lógico, a gente também vai procurar fazer algumas experienciazinhas aqui para que vocês possam também não ficar só olhando a professora Lígia falar, tá bom? Então, tchau para vocês e obrigada.